Vamos lá, pessoal, muito boa tarde a todos. Começando mais um fechamento de mercado. Eu, Caio Toledo, analista aqui da XP Investimentos. E ao meu lado aqui, grande Gustavo, analista macroeconômico aqui nosso. Tudo bom? Opa, foi produção? Foi produção. Oi, gente, tudo certo? Vim aqui falar um pouco hoje. Esse relatório de mercado dos Estados Unidos veio um pouco bem enigmático, né? Pareceu que tem uma cara, mas na verdade tinha outra. E essa semana a gente teve bastante coisa macro importante, então eu vim dar uma comentada aqui com vocês. Boa. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu ver, áudio e vídeo tudo ok pra vocês? Por favor, aquele feedback da procedimento aqui. Exatamente. Se puderem falar no chat aqui só pra gente ter certeza que tá tudo certo. Ok? Então, tá certo? Vamos lá, vamos embora então. Ô, Gustavo, antes de mais nada... já começaram a mandar... onde o André, ele foi numa viagem aqui com o pessoal da XP, então essa semana nós estamos aqui frente do Infomoney, mas semana que vem o André estará aí novamente, não precisa xingar a coitada do Infomoney. Ele vem aqui semana que vem, ele teve que fazer uma viagem aqui pela empresa, então estamos no lugar dele, não fique chateado, semana que vem, terça-feira, o André está aí. Beleza? Então, Gustavo, eu queria que você comentasse um pouco a questão macro essa semana. Eu acho que nós tivemos, primeiramente, a questão aí do política interna, também depois vamos dar uma comentada sobre a questão macro externa. Então começa aí com a política parte interna. A gente teve duas surpresas negativas e uma não foi uma surpresa, veio em linha com o esperado. A primeira parte boa foi a reunião do Copom. O mercado esperava que continuasse a Selic em 14,25, veio em 14,25. Então o mercado viu isso como algo positivo, porque o Banco Central sinalizou que faria isso depois de elevar, a última vez que elevou a taxa de juros, falou que a taxa permanecia nesse patamar por um período suficientemente prolongado para convergir a inflação até a meta no final de 2016. Então o mercado viu como algo bom, né? Sinalizou que ia fazer isso, fez isso, algo positivo, e pelo que deu a entender, as próximas reuniões também vão ser reuniões de manutenção. As surpresas ruins vieram na produção industrial, que veio em queda de menos 1,5% no resultado de julho. O mercado aguardava uma queda de só 0,1%. A maioria do mercado estava até precificando que subiria, que começaria a indicar que seria o fim do poço, que já começaria a ser o primeiro sentimento bom da economia, seria essa produção industrial. E na comparação ela caiu 8,9%, já é a 17ª queda consecutiva da produção industrial, um resultado bem ruim que mostra que a situação ainda continua ruim e vai se prolongar um pouco mais. E a outra foi essa previsão do orçamento público. A gente analisou bastante, eles têm até 22 de dezembro, que é antes de entrar em recesso o Congresso, para realmente entregar o orçamento, a LDO, tudo. E surpreendentemente, eles anunciaram com uma previsão de déficit de menos 0,34% do PIB, que, segundo eles avaliaram, deve ser algo em torno de menos 30 bi. Gerou muita divergência, a gente viu o ministro da Fazenda aparentemente quase entregando o seu cargo, em reunião extraordinária com a presidente, com o mercadante, com o ministro do Orçamento e Planejamento, que é o Nelson Barbosa, e o governo mudou o discurso depois, anunciou isso daí, depois avisou que, mesmo anunciando isso, ainda vai tentar trabalhar muito para chegar a um superávit de 0,7 para o ano que vem. Então, isso acho que foi a pior surpresa da semana, a surpresa mais negativa, e mexeu bastante com o mercado. Teve reunião entre os principais empresários e o ministro da Fazenda, os principais articuladores do governo, pedindo para fazer o que for possível para chegar a esse superávit, porque se realmente entregar um déficit, provavelmente será questão de tempo até a gente virar grau especulativo, seriam os últimos meses com grau de investimento. Então acho que essa foi a principal surpresa negativa da semana, falando da parte nacional. Eu acho que temos que comentar também a questão dos fatores externos, porque para depois chegar à conclusão. Bom, cenário interno traçado, vamos traçar o cenário externo para depois chegar à seguinte conclusão. Dólar é para cima ou não? Então, antes de a gente chegar à conclusão, vamos falar um pouco do mercado externo. Comenta um pouco sobre o payroll que saiu hoje, para depois a gente sair no consenso para chegar a uma conclusão se o dólar é para cima e avante ou deve dar uma freada nessas próximas semanas. Eu acho assim, a gente teve hoje o payroll anunciando a criação de 173 mil empregos. A estimativa era de 217 e
Então veio bem abaixo do que o mercado esperava. A gente viu esse número, o primeiro que piscou na tela foi esse, a gente olhou e falou, putz, veio ruim, veio bem abaixo do esperado. Só que logo em seguida veio a revisão de junho, revisão de julho, os dois para cima. Aí taxa de desemprego que o mercado esperava que continuasse 5,2, caiu para 5,1. Ganhos médios por semana, por hora por semana, era esperado que crescesse 0,2%, cresceu 0,3%. Então, esse foi o único dado que veio abaixo do esperado, o resto até surpreendeu positivamente nesse relatório de mercado de trabalho. Então, o mercado reagiu bem àquela parte do mercado que está esperando essa alta daqui a 2 semanas, na reunião do dia 16 e 17 de setembro. Eles falaram, olha, o relatório era o último dado econômico relevante a sair antes dessa reunião e veio positivo. Então, o argumento de quem defende que vai ser essa alta logo em setembro ganhou mais um ponto, mais um capítulo nesse livro que defende que vai ser agora em setembro. Estruturalmente, então, se realmente subir, a gente sabe que vai subir em algum momento. Estruturalmente, o dólar vai continuar puxando para cima porque o dólar vai se apreciando frente às principais moedas, né? Uhum. Então, conclusão, você acha que o dólar deve permanecer nesse patamar ou devemos ir para os R$4 logo logo? Não, então, como a gente tem essa reunião daqui 2 semanas, obviamente, se não subirem os juros, vai ocorrer uma pressão de valorização das principais moedas ante o dólar, uma pequena valorização, justamente porque vão questionar se realmente vai ser esse ano, o quanto que vai demorar, porque vai ser o grande questionamento, vai ser esse. Então, talvez o dólar perca força antes das outras moedas. Mas, de qualquer forma, a gente espera que o dólar se valorize frente às principais moedas, e aí o real vai desvalorizando um pouco mais ainda. Mas isso deve ser um ritmo mais gradual. Eu acho que essa semana aumentou muita força, muito ritmo, justamente pela essa turbulência interna gigantesca, porque Sim. O pessoal começou a achar que realmente se vai entregar mais um déficit no ano que vem, o grau de investimento é questão de tempo. Esse foi, eu acho, Acho que fora isso, fora o Levi fora, né? Acho que todo mundo se questionou devido se será que o Levi fica ou não, será que acabou de fato o mandato do ministro e agora quem virá no poder? Lembrando que quando o Manteiga saiu, ele também não embarcou para uma viagem que tinha de uma reunião do G20 e logo depois ele deixou o governo. Então surgiu essa preocupação, mas pelo que parece, Levi deve continuar aí, pelo menos para os próximos meses. Eu acho que falta um pouco de uma harmonia maior na equipe econômica. Ontem a gente teve na Mira Leitão o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e ela questionou até o fim se o caso do Levi sair, se ele assumiria. Em vez de ele responder não trabalhamos com esse cenário, ele evitava a pergunta, não respondia, falava que estavam trabalhando em equipe, mas não respondia, não tem essa possibilidade, ele vai ficar, ele vai ser o ministro. Então é muita divergência, se todo mundo estivesse trabalhando junto, se a gente tivesse com uma governabilidade maior, que tivesse conseguindo levar as medidas do ajuste fiscal adiante, talvez as coisas estariam um pouco mais fáceis, menos turbulentas, e talvez o dólar não tivesse esticado nessa força, nessa magnitude tão forte que nem a gente acompanhou nos últimos meses. Boa. Eu queria mostrar primeiramente, põe na minha tela, por favor, Luquinhas, o gráfico semanal. Uma coisa que me chama a atenção, acho que nós tivemos um primeiro fundo aqui do dólar, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Um outro segundo fundo, rompemos esse patamar de R$3. Se a gente pegar um FIBO, pegar desse fundo até esse topinho aqui, e projetar a partir do rompimento, nós podemos ver que nós chegamos numa zona muito conflitante aqui no dólar, tá? Estamos em 100% de FIBO e eu acho que aqui vai ser onde o dólar deve bater um pouco de cabeça. Pode ir mais para cima? Graficamente sim, mas eu acho que aqui ainda o dólar vai começar. Seria muito bom se ele andasse um pouco de lado, porque a gente vê nos últimos dias ele andou sem respiro. Então o que seria bom para o dólar para pensar em dólares mais para cima? Que ele fizesse aqui o que ele fez semanas atrás. Um pouco de acúmulo aqui em alguma região. Pode ser essa região do 3,88, um pouco de acúmulo aqui para a gente pensar em dólar para cima. Mas tudo que parece por fundamentos e por gráfico, teremos dólar para cima. Gustavão, queria que você também comentasse sua visão sobre Ibovespa. Você acha que nós estamos no fundo da década, como tem alguns falando, ou ainda é muito cedo para a gente falar em recuperação? A gente apresentou a quarta-feira a pesquisa que a gente faz aqui com vários investidores institucionais, e um ponto importante que a gente viu na parte de expectativa do Ibovespa foi, a gente fez uma pesquisa na última semana,
perguntando o que os investidores achavam daqui 2 meses para frente, o que ocorreria no Ibovespa, e comparou com a nossa pesquisa que a gente tinha feito há 2 meses atrás. Então, a pesquisa de julho, com essa de agora que a gente fez essa semana. A gente viu uma modificação nas expectativas dos investidores. Na de julho eles estavam bem mais pessimistas, eles acreditavam no Ibovespa para baixo. A maioria dos respondentes escolhia a opção de que o Ibovespa cairia. Nessa de agora não, a gente viu os investidores bem mais otimistas. A porcentagem daqueles que escolheram que a Ibovespa subiria nos próximos 2 meses aumentou bastante. Então a gente viu uma melhora ainda, a gente não acha que chegou no fundo do poço, a gente acha que enquanto não resolver muito da parte política, que infelizmente está interferindo além do que deveria no mercado, na economia, ainda não dá para dizer com certeza que a gente já chegou no fundo do poço na economia e em tudo, no mercado também. Mas, de qualquer forma, a gente já percebe os investidores um pouco mais otimistas daqui para frente com o Ibovespa. Uma coisa que eu tenho falado muito, que é o seguinte, eu acredito que o Ibovespa provavelmente esteja no fundo, ali, se a gente olhar por um gráfico semanal, a gente pode falar, bom, Ibovespa está no fundo semanal, no diário está querendo formar um pivô de alta, mas eu acho que nós temos que ficar atentos a que setores são colocados como setores que podem ter um upside legal. Então eu destaco aí bancos, eu acho que pode ter um upside legal, papéis ligados a exportações, vamos falar de SUSB, de fibra e também a parte de frigoríficos, são os 3 setores que eu estou aí monitorando. Não gosto ainda de Petrobras, nós estamos falando de uma empresa ainda que está muito endividada, com o petróleo cada vez caindo mais. Não falaria em siderúrgicas, mesmo tendo caído muito, essas empresas podem continuar sofrendo, tá? E também eu não gosto aí de papéis ligados ao varejo ou ao consumo interno, então eu ficaria mais em outros tipos de papéis. Põe no gráfico, por favor. Pessoal, a gente for olhar no Ibovespa, lá, tem um fundo muito importante aqui, acho que isso aqui é inevitável, todo mundo olhando esse fundo aqui. Ainda se a gente for dolarizar esse gráfico, a gente vê que nós estamos próximos aos patamares de 2008, se não em cima do patamar de 2008. Então, pode ser que aqui seja o fundo. Se a gente colocar no diário, temos também a formação de um pivô em alta, está formando, mas enquanto não romper os 48 mil pontos, eu ainda continuo observando o mercado com uma certa cautela, tá? Qual o papel que eu quero ver reagir? E eu acho que se o Ibovespa reagir, vão ser os primeiros a subirem. Eu acho que bancos. Tá, estou monitorando bancos, porque, olha, se a gente for pegar o gráfico semanal, a gente percebe que, por exemplo, Itaú perdeu um suporte muito importante no semanal, tá? Que foi essa região, deixa eu pegar aqui, de 27,60. Isso foi semana passada, essa semana ele está tentando voltar, mas ainda não conseguiu voltar. Então, acho que, qual a minha visão? Se o mercado, se bancos, no caso do YouTube, recuperar esse patamar de 28,66, eu acho que nós podemos ver o mercado fazer isso daqui. Então, eu continuo muito cauteloso e estou esperando algum candle aí melhor para poder comprar, por exemplo, bancos, que eu acho que é um setor, se de fato o Ibov subir, vai ser o primeiro a subir. Outro que eu destaco aqui também é o BBAS. Então, o Banco do Brasil, eu ainda vejo aqui uma perda de uma LTA que me chama atenção. Me chama também a atenção esse ombro, cabeça-ombro que nós temos no semanal. E se nós formos olhar aqui, olha lá, nós perdemos uma região muito sensível. Então, seria necessário o mercado reagir e voltar a superar as máximas em cima dessas regiões de suportes para a gente falar em mudança de tendência, pelo menos em bancos. Fazer mais um destaque, então, aqui, Marco? Faz um destaque aí, Marco, para nós. Uma coisa importante que ocorreu essa semana foi mais uma reunião do Banco Central da Europa. Vamos falar do Draghi. Mário Draghi deu declarações importantes e apresentou novas informações que vão mexer bastante. Hoje já as bolsas na Europa reagiram negativamente à fala dele. Eles revisaram a previsão de crescimento e de inflação, tanto para esse ano, tanto para 2016 e 2017. Eles revisaram para baixo, ou seja, eles estão apontando que a recuperação da economia europeia ela vai ser mais lenta nesse ano e nos próximos anos. Acho que houve bastante entusiasmo depois que eles anunciaram em janeiro as medidas do pacote de estímulos europeus. Lembrando, o pacote veio bem acima do que o mercado esperava, veio bem mais agressivo, então o mercado reagiu muito bem, as pesquisas e dentro do mercado, de quando o mercado acreditava que a inflação convergiria para a meta e o crescimento, eles dispararam, os gráficos dispararam, o mercado realmente achou que o pacote seria bem efetivo e bem rápido. Conforme o tempo foi passando, realmente os ânimos se acalmaram, chegaram numa realidade mais palpável
Então, agora o Banco Central Europeu também modificou um pouco sua expectativa para frente, viu que a recuperação vai ser um pouco mais lenta ao longo dos próximos anos e, obviamente, o mercado leu isso como um sinal negativo, porque a recuperação um pouco mais lenta, inflação um pouco mais lenta, a economia vai dificultar um pouco a recuperação de diversas empresas, diversos países dessas crises que ocorreram recentemente. Boa, deixa eu falar aqui do dólar, não, põe na minha tela. O Javier falou do dólar. Javier, o que eu tô olhando aqui no dólar é o seguinte, eu peguei o gráfico semanal, fiz um triângulo aqui, de 2 fundos, esse é o primeiro fundo, esse aqui é o segundo. Então peguei essa projeção desse fundo, esse topo e projetei a partir desse rompimento aqui, bem próximo aos R$3. Se a gente pegar esse movimento e colocar para cima, a projeção de 100% de Fibonacci desse movimento daria mais ou menos onde nós estamos agora, próximo a esse 3,80. Então essa zona vai ser uma zona de muita luta, de muita briga, tá? Para poder continuar subindo. O que eu gostaria de ver aqui nesse momento era uma formação gráfica muito parecida com essa aqui. Ver o mercado andando um pouco de lado, pelo menos aí uns 3, 4 dias, para depois ele voltar a subir. Então seria mais agora uma onda de correção lateral para pensar em novas altas dentro do dólar, né? Acho que isso seria fundamental para a gente pensar em novas altas para o dólar. Porém, nós estamos ainda à mercê das questões de políticas internas e também a questão do Fed lá fora. Sim. Só reforçando o ponto que eu estava comentando com uma parte que eu esqueci, existia um temor agora no começo desse semestre sobre como que seria uma tempestade ainda pior para o final do ano que vem para o Brasil, que seria os Estados Unidos já terem iniciado seu ciclo de alta de taxas de juros, então eles já estariam num patamar maior, mais ou menos onde a gente está agora, em setembro de 2016. O pacote de estímulos europeus acabaria em outubro de 2016, e o japonês também, e o Reino Unido já também seria mais um que estaria subindo os juros. Eles, segundo a programação deles, eles estarão. Com esse anúncio do Draghi, já estão falando bastante, ele mesmo já anunciou que a chance deles prosseguirem com esse plano de estímulos deve ser maior, que eles não devem encerrar em outubro de 2016, devem encerrar para frente. Então, isso talvez seria algo um pouco positivo para o Brasil, na medida que se todos estivessem elevando os juros, a transferência, o fluxo de aversão ao risco prejudicaria a gente, mas se realmente isso ocorrer, acho que o Draghi não vai conseguir acabar com esse plano de estímulos antes de 2017, provavelmente o Japão também seguirá o mesmo caminho, isso é um pouco benéfico para o nosso país, mas acho que a gente não conseguiu sentir esses efeitos positivos da fala dele, justamente pela turbulência interna gigantesca que a gente teve nessa semana, na parte do anúncio do orçamento de 2016. Mas, bom ficar atento a isso. Exatamente, acho que o negócio é monitorar o cenário tanto externo quanto interno. Vamos falar um pouco sobre Petrobras? Acho que é legal a gente dar uma brisada. Antes de falar sobre Petrobras, eu queria que você desse seu comentário sobre o petróleo. Você que acabou acompanhando muito o petróleo ultimamente, tem observado lá. Você acha que o petróleo deve continuar caindo? Você acha que esse 45 é um patamar aí que dali para baixo é muito difícil? Qual a sua opinião? A gente fez um estudo bem fundo aqui no começo do ano, porque estavam perguntando muito, mas o petróleo não tava patamar bem alto, bem acima do que está hoje. Uhum. E a gente chegou e fez um programa bem claro aqui explicando por que estava ocorrendo isso. Primeiro que a oferta de petróleo no mundo, no geral, aumentou muito, como o petróleo permaneceu por um tempo bem prolongado, a um preço bem acima do normal, o break-even para você fazer alguns projetos em lugares como as areias bituminosas do Canadá, que o Celso sempre comenta, ele só seria possível ocorrer essa exploração em alguns lugares como esse, no Canadá, por exemplo, se o preço do petróleo permanecesse a um patamar muito alto. Então isso possibilitou que a oferta aumentasse muito ao longo dos últimos anos. E por outra ponta, a demanda também caiu muito nos últimos anos na troca por energias renováveis, que é uma tendência assim, para os próximos anos. Então a gente acha que esse ciclo do petróleo para baixo, ele também deve ser algo que, estruturalmente, que deve demorar bastante para reverter essa situação. Porque você expandiu muito a oferta nos últimos anos e a demanda, naturalmente, com todo esse lobby pelas energias renováveis, ela caiu bastante. E como a gente viu, faz tempo que o petróleo não entra numa queda prolongada, uma tendência prolongada de queda por vários anos e provavelmente a gente está no começo de uma por agora. E a gente sempre comenta que
sempre vem a pergunta, mas a OPEP não vai fazer nada, não vai interferir, sendo que eles controlam muita parte da produção de petróleo. A OPEP sempre buscou pela receita, por aumentar sua receita, ela não importando o preço, ela sempre quer, ela tá presente. Eles fazem uma exploração que não importa se o preço cair muito. É o market share, né? Isso, eles vão buscar sempre isso, e isso vai acabar quebrando aqueles que justamente entraram porque só conseguem explorar se o preço estiver lá nas alturas. Então, para eles não tem problema, a gente vai quebrar esses e a gente vai ficar ainda com mais. A Arábia Saudita já falou muito, o que ela tá atrás é market share e não, assim, aumento de receita. O que cabe lembrar aqui, pessoal, foi muito questionado a questão pré-sal. O pré-sal, alguns especialistas dizem que o break-even são $60 o barril. A Petrobras diz que é 45. Então, a monitorar isso, porque nós temos dois fatores aí. O primeiro que a Petrobras é uma empresa endividada e 73,5, se eu não me engano, da dívida da Petrobras é em dólares. Segundo, que a gente vê que o preço do petróleo provavelmente irá rumo aos $40 ou, por que não, uns $30. Então, é uma empresa que será muito impactada. Eu só queria chamar atenção nisso porque se o Ibov voltar a subir, eu acho que a gente tem que ainda ter muita cautela em Petrobras, tá bom? Deixa eu voltar um pouco no gráfico, só rapidamente aqui. Petrobras ainda não teve uma consolidação aí. Eu acho que para pensar em compras, nós temos que ver a superação do 9,50. Acho que ainda a tendência é de baixa. Tentou perder os R$8 ali, formou um candle de decisão e voltou a subir, como a Bovespa inteira subiu, mas eu acho que tem que ficar atentos ali ao rompimento de 9,50. O tempo é curto, deixa eu só falar. O pessoal perguntou sobre milho. O milho ainda subindo muito devido ao dólar, o pessoal acreditando muito nas exportações daqui para frente, e nós estamos terminando a colheita de safrinha, tá bom? Então deve agora começar a haver estoque. Meu único medo aí no milho é que está puxando muito, está ficando um pouco distante o futuro e o físico. Nós não sabemos qual a demanda de fato externa. A gente não exporta para a China, a gente exporta para outros países, porém são países ligados à China. Então, se a China tirando o pé do acelerador, esses países possivelmente serão impactados. Isso pode derrubar a demanda internacional por milho. Então, muita atenção, muita cautela no milho. Bom, acho que nosso tempo já está chegando ao fim, agora 16 horas e 55 minutos. Queria agradecer muito a presença de todos. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Obrigado a todos também pela atenção aí. Então, pessoal, encerramos mais essa semana. Terça-feira, o André está de volta, ficará aqui com vocês no fechamento de mercado. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Essa excelente semana, já os convido para o nosso próximo programa, terça-feira que vem. Grande abraço a todos e até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.